Oi, gente! Hoje a aula vai ser de vitaminas, sais minerais e lipídios. Bom, vamos começar com vitaminas. O termo vitamina é empregado para nomear substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades para as atividades metabólicas de um organismo e que não são sintetizadas por ele. Uma exceção é a vitamina D, que pode ser sintetizada na pele sob a ação de raios solares a partir de um lipídio. Por isso que os médicos recomendam a gente tomar banho de sol, pelo menos um período por dia. Quimicamente, as vitaminas não formam uma classe homogênea, pois são substâncias com diferentes origens. A gente pode ver aqui a vitamina A, que é um exemplo de uma vitamina lipossolúvel, e uma vitamina B, a biotina, do complexo B, a biotina, que é uma vitamina hidrossolúvel. Já vimos que a gente pode conseguir classificar as vitaminas em duas classes diferentes, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Hidrossolúveis são solúveis em água, e as vitaminas hidrossolúveis são absorvidas no intestino e transportadas para o tecido para serem utilizadas. O organismo utiliza o necessário, sendo que os excessos são eliminados da urina. Exemplos dessas vitaminas são vitaminas do complexo B e a vitamina C. Já as lipossolúveis, elas são solúveis em gorduras. Elas são absorvidas quando há presença de lipídios, bile e suco pancreático. Após a absorção no intestino, elas são armazenadas no tecido. Tipos dessa vitamina é a vitamina A, D, E e a K. Vamos falar mais sobre elas. As necessidades diárias de vitaminas são supridas por meio de uma alimentação variada. A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses. E a sua ingestão é muito além das doses recomendadas, pode ser prejudicial, determinando a hipervitaminose. Vitaminas hidrossolúveis. Começamos com a tiamina, B1, vitamina B1. Ela atua no metabolismo de carboidratos e gorduras, é necessária na respiração celular e na condução de impulsos nervosos. Por que ela é importante na respiração celular? A gente pode ver aqui que ela é uma coenzima de enzimas importantes do ciclo de Krebs, que é uma fase da respiração celular. Então, ela é necessária para que essas enzimas exerçam suas funções. Um exemplo é a piruvato desidrogenase, que converte o piruvato produzido na glicólise em acetil-CoA, que vai ser utilizado no ciclo de Krebs. A deficiência dessa vitamina, ela causa beriberi, que tem como sintomas a falta de apetite, fraqueza, câimbras, problemas de memória, palpitação, de ventre. E ele é encontrado em carne, legumes, cereais integrais e verduras, que também vai ser encontrado muitas vitaminas. A gente tem a vitamina B2, ou riboflavina. Ela atua na respiração celular e na produção de glóbulos vermelhos. Por que ela atua na respiração celular? Porque ela é importante para esse... É um transportador de elétron, que é o FADH, é o FAD. Ele vai transportar esse elétron produzido no ciclo de Krebs, ou ciclo de ácido cítrico, para a cadeia transportadora de elétrons. E esse FAD, ele é constituído, ele tem parte constituinte da vitamina riboflavina, que vocês podem ver aqui nessa figura. Ele tem a riboflavina e mais outros compostos, como o grupo fosfato e o nucleotídeo adenina. A carência dessa vitamina B2, ela causa cansaço, feridas na boca, problemas de visão cansada, inflamação na pele, diminuição do crescimento e anemia. Deficiência dela, ela causa rachadura no canto da boca, como eu falei, e anemia e fotofobia. A fonte dessa vitamina são os laticínios, carnes, cereais integrais, verduras, leite, ovos
e fígado. Vitamina B3, ou niacina, ela também é importante na respiração celular e é especialmente importante nas células de epiderme, epitélio, intestino e nervos. Além do FAD, como a gente pode ver, a gente também tem a participação do NAD. E esse NAD também é um transportador que vai enviar esses elétrons do ciclo de Krebs para a cadeia transportadora de elétron. Ele é formado pela essa enzima, por essa vitamina B3. E mais outras características, como o grupo fosfato e adenina também. A falta de niacina causa má digestão, apneia, cansaço, pelegra, vômitos e depressão. Ela é encontrada em nozes, carnes, cereais integrais e fígado. Outras vitaminas, a vitamina B5, ou ácido pantotênico. Ela é importante na respiração celular e no metabolismo de gorduras. Por quê? Agora eu vou explicar também mais as funções. Ela reduz o colesterol, ela é importante na cicatrização, produção de energia, reduz o cansaço, produção de hormônios e melhora a artrite. Por exemplo, esse piruvato, para ele ser transformado no acetil-CoA, ele precisa do CoA. E que é a coenzima A. A coenzima A, ela é formada pelo ácido pantotênico. Ela tem parte do seu constituinte, como parte do seu constituinte, o ácido pantotênico. E o acetil-CoA participa do metabolismo de gordura, e a gordura é importante também para sintetizar alguns hormônios, no metabolismo do colesterol. Então, ela tem um papel também muito importante. A falta dela causa dor no estômago, cansaço, cãibra, dormência nos pés, náuseas, vômitos, enfraquecimento do sistema imune. Piridoxina. Ela atua no metabolismo de proteínas, na síntese de hemoglobina e sistema nervoso. Ela previne anemia, ela promove a saúde do coração, alivia a artrite, saúde dos olhos, previne o enjoo e fortalece o sistema imune. E a sua carência causa cansaço, feridas na boca, língua inchada, confusão mental, sistema imune fraco e anemia. Ela também pode causar contrações musculares involuntárias e convulsões também. Também está presente em carnes, verduras, cereais integrais, leite, fígado e peixe. Temos também a vitamina B8, ou a biotina. Ela é importante na síntese de queratina. E a deficiência pode causar inflamações da pele, distúrbios neuromusculares. E ela está presente em legumes, verduras e carnes. A deficiência dela, ela pode causar dermatite, como ela também ela é importante para a síntese de queratina, para o metabolismo de queratina. O cabelo é formado também em queratina. Então, ela causa queda dos pelos, cabelos e alteração de sua cor. Ácido fólico. Vocês já viram quando uma mulher está grávida, o médico ele indica a ingestão de ácido fólico. Por quê? Porque ele é importante para o desenvolvimento embrionário. Ele atua na formação do tubo neural e dá origem ao sistema nervoso. Então, as funções, ele está na saúde do cérebro, ele previne problemas cardíacos, no sistema nervoso do feto, previne o câncer, ele fortalece o sistema imune e auxilia para prevenir anemia. A deficiência pode causar anemia, em gestantes é uma formação do feto. Está presente aonde?
em vegetais verdes, laranja, nozes, legumes, cereais integrais e também é sintetizado em nosso corpo por bactérias da flora intestinal. Cobalamina. Ela atua nos neurônios e glóbulos vermelhos. A deficiência pode causar anemia perniciosa, distúrbio do sistema nervoso e hemácias mal formadas. Então, ela tem função no tecido para manter o tecido saudável, tecido nervoso saudável, alivia problemas neuropsiquiátricos, aumenta a capacidade de concentração e memória, protege contra o câncer. Está presente em carne, ovos e laticínios. A sua falta dessa vitamina ela causa fraqueza, feridas na boca, perda de peso, confusão mental, formigamento e anemia. Vitamina C, a última vitamina hidrossolúvel. Ela é importante no combate da anemia, no sistema imunológico, auxilia nas funções do fígado, protege o cérebro, ajuda na perda de peso e mantém a pele jovem. O que a falta dessa vitamina causa? Ela causa o escorbuto, que é uma doença que afeta a gengiva, artropatia, causa edema, e era muito comum em viajantes na época das grandes navegações, que não se alimentavam direito e tinham carência dessa vitamina. Ele está presente em frutas, especialmente cítricas, verduras e legumes. Vitaminas lipossolúveis, lembra da palavra queda? Então, a vitamina E, K, E, vitamina D e A. Vitamina A, retinol, nos animais. As plantas possuem pigmentos carotenoides que, quando ingeridos, são transformados em retinol no fígado, necessário para a manutenção da integridade da pele e dos epitélios, respiratório, intestinal e urinário. Atua na síntese do pigmento da retina. A deficiência pode causar pele escamosa e seca, problema de visão, especialmente cegueira noturna. Fontes são o quê? Vegetais verdes e amarelos, frutas amarelas e alaranjadas, fígado, leite derivado, gema de ovo, óleo de fígado de bacalhau, retinol, então ele vai estar presente em vitamina E lipossolúvel em alimentos mais gordurosos. Calciferol estimula a absorção de cálcio e fósforo no intestino. A deficiência em crianças pode causar o raquitismo, enfraquecimento e deformação dos ossos. E em adultos, enfraquecimento dos ossos. Atualmente, a lista de benefícios dessa vitamina, da vitamina D, para o ser humano, aumentou muito. Ela está associada ao emagrecimento, fortalecimento do sistema imune, prevenção da diabetes tipo 2 e da hipertensão, além de estar relacionada com a formação de vários hormônios. A vitamina D é produzida na pele humana sob a ação dos raios solares e no fígado a partir de substâncias prepulsoras presentes principalmente em laticínios, gema de ovo, vegetais ricos em óleos e peixes de águas frias. A gente tem a vitamina E, ou tocoferol, ela age como antioxidante. Acredita-se que a deficiência esteja relacionada à anemia e à esterilidade. Ela está presente em trigo, cereais integrais, vegetais folhosos, óleos vegetais e gema de ovo. Filoquinona é um dos fatores necessários à coagulação sanguínea. A deficiência pode causar ausência de formação de coágulos e hemorragia. Ela está presente em vegetais, nos chás, também produzida por bactérias da flora intestinal normal do ser humano. Então, acabamos com vitaminas. Agora, vamos dar os sais minerais. A gente tem, como exemplo, cálcio, cobre, iodo, zinco, ferro, selênio, magnésio, cloro, manganês, sódio, potássio, fosfato, fósforo. Então, a gente tem
Todos são exemplos de sais minerais. São importantes cofatores para várias enzimas. Sais minerais apresentam uma função plástica e reguladora no organismo, já que são indispensáveis nas atividades de algumas enzimas, como, por exemplo, a hexoquinase. A hexoquinase, ela coloca um grupo fosfato na glicose. E o que isso causa? A glicose, quando ela entra na célula, ela não consegue sair por conta desse grupo fosfato, que tem carga. Como a membrana celular ela é formada por um fosfolipídios, que a gente vai ver na aula de hoje, que são compostos que o meio para ela precisa passar por um ambiente lipídico, um ambiente lipossolúvel. E aí, como tem carga, ela não consegue passar. Isso faz com que a glicose fique dentro da célula e para ser utilizada como fonte de energia. O que eu queria mostrar é que a gente pode ver aqui essa hexoquinase, só por curiosidade para vocês. Olha que interessante que a tecnologia que a gente tem atual. A gente consegue ver a enzima até numa forma 3D. A gente tem um exemplo aqui, como se fosse uma glicose. Aqui, vocês sabem que a glicose não é assim, a gente já teve aula de carboidratos. Mas é só representando a glicose. Aqui é a proteína, a estrutura da proteína é realmente assim. Retornando. Sais minerais apresentam função plástica e reguladora no organismo, já que são indispensáveis nas atividades de algumas enzimas. Sais minerais podem participar como constituintes de estruturas esqueléticas do corpo dos seres vivos, como é o caso do fosfato de cálcio, abundante nos ossos e nos dentes. A gente tem aqui um exemplo de uma regulação hormonal para homeostase do cálcio e também para a estrutura óssea também. O cálcio estimula a deposição de cálcio nos ossos. E quando a disposição diminui, o cálcio no sangue, o que estimula essa deposição, ela diminui o cálcio no sangue, porque esse cálcio está indo para o osso. E isso vai estimular as glândulas paratireoides, que vão produzir o paratormônio. E esse paratormônio vai estimular a liberação do cálcio que estava no osso para o sangue, para ter essa regulação. E a liberação aumenta a taxa de cálcio no sangue, que vai estimular a tireoide a liberar a calcitocina, que vai estimular a deposição de cálcio nos ossos. Esse ciclo se repete para manter essa homeostase. Eles podem também ocorrer dissolvidos em água, no interior das células, no fluido intersticial, que é o espaço entre células e vasos sanguíneos, e no plasma sanguíneo. Caso em que eles se dissociam em íons, como, por exemplo, NaCl, que é o sal de cozinha, que está dissociado com sódio e cloro. Íons de sódio e íons de cloro, que são partículas com carga elétrica, positiva ou negativa. No caso do sódio, é carga positiva, no caso do cloro, é carga negativa. Por exemplo, aqui. Os íons são fundamentais ao metabolismo celular. Vamos falar de alguns deles. A gente tem a participação de sais minerais na membrana plasmática. O sódio, potássio, cloro, sua concentração e movimento por meio da membrana são fundamentais para vários processos, como o impulso nervoso, em relação à formação das sinapses e na contração muscular. Componentes das estruturas biológicas.
como, por exemplo, o cálcio e o fósforo, que são componentes do fosfato de cálcio abundante nos ossos, que contribuem para a rigidez dos ossos. A gente tem o fósforo, que é o integrante do fosfato, que faz parte da membrana plasmática. Fosfolipídios. Como eu falei, a gente tem esse ácido graxo, que é um componente apolar, lipossolúvel, e a gente tem o glicerol, que é um componente mais hidrossolúvel. E o fosfato. Esse grupo, a glicose, como eu falei, com o grupo fosfato, ela não consegue passar por essa bicamada lipídica, por isso que ela fica dentro da célula. Olha aqui o fosfato aqui participando na estrutura celular. A gente tem o cálcio e o magnésio, componente da lamela média das células vegetais. Essa lamela média é importante durante a divisão da célula vegetal e a formação dessa lamela média entre as duas novas membranas plasmáticas e a parede celular. Desculpa, entre as duas paredes celulares, a gente tem a lamela média, que é composta por cálcio, que tem cálcio, magnésio, e daí que ela é importante numa estrutura biológica. A gente tem a importância do cálcio na contração muscular, onde na célula muscular o cálcio é importante para interagir com as proteínas, com a miosina, com a actina, para realizar a contração muscular. A gente tem o cálcio participando no processo de coagulação sanguínea. Olha aqui o cálcio em uma das reações, essa aqui é a cascata de coagulação. A gente tem aqui um exemplo mais prático da coagulação, mas ela tem toda essa cascata e que o cálcio faz parte também. A gente tem o magnésio, o zinco, o manganês, que são chamados também de cofatores enzimáticos, unem-se em certas enzimas, sendo indispensáveis para a sua atividade. Aqui é um exemplo de algumas enzimas e dos sais que são cofatores para que essas enzimas consigam exercer suas funções. Se não tiver esses sais, ela não consegue exercer. Eu tinha dado o exemplo da hexoquinase e da glicose 6-fosfato, que ela utiliza o magnésio como um cofator para exercerem, que ambas utilizam o magnésio como cofator para exercer as funções delas, que é para regular a permanência ou a saída do glicose. Por exemplo. A gente tem a participação desses sais no metabolismo energético, o fósforo como integrante aos grupos de fósforo do ATP, que é a moeda energética da célula. A gente tem o magnésio, faz parte da clorofila, fundamental para a realização da fotossíntese. A gente tem aqui a célula vegetal, aí ele ampliou o cloroplasto, depois o grano, o tilacoide, a membrana do tilacoide, com o complexo antena, clorofila. A gente tem a clorofila e o magnésio. Só ele comparou com a hemoglobina, que em vez de magnésio, ela tem ferro. A gente tem o ferro nos citocromos, que atuam na cadeia respiratória. A gente tem aqui a mitocôndria, as cristas da mitocôndria,
E nessas cristas a gente tem as enzimas componentes da cadeia transportadora de elétrons. Os citocromos, eles utilizam ferro para realizar esse transporte de elétron e induzir esse diferente gradiente de próton para gerar energia. A gente tem também como componente de macromoléculas o ferro, que é integrante da molécula de hemoglobina, presente nos glóbulos vermelhos. A gente tem a hemoglobina e o iron, que é o ferro. A gente tem o fósforo, que é o componente do DNA e RNA, lembrando que o nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, uma pentose, que pode ser uma ribose, no caso do nucleotídeo que constitui o RNA, ou uma desoxirribose, no caso do nucleotídeo que constitui o DNA. E por um grupo fosfato. É daí que vem o fosfato. O cloro também participa na regulação hídrica do organismo, nos rins, principalmente, né, que regulam. A gente tem ele participando também para aumentar o pH, para na ação do suco do estômago, né? No suco gástrico, que é utilizado para quebra de proteínas, que a gente absorve no alimento. O cobre, que é utilizado no metabolismo do ferro, que é importante, ele faz parte da efacina, uma enzima que converte ferro 2+ e ferro 3+, que é importante para ele conseguir ser transportado pela transfertina. Agora vamos para os lipídios, que são moléculas apolares, insolúveis em água, são importantes reservas energéticas, têm papel estrutural, isolante térmico, hormonal e hipermeabilizante. Os lipídios abrangem uma classe de compostos com estrutura muito variada, que exercem diferentes funções biológicas. São substâncias fisicamente caracterizadas pela insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos, como éter, álcool e cloroformo. Os carotenoides são lipídios que nas plantas e em certas algas atuam como pigmentos. Existem 2 grupos de carotenoides, carotenos e xantofilas. Os carotenos são pigmentos alaranjados e eles se devem, por exemplo, à coloração da cenoura. Os carotenos devem fazer parte da alimentação humana, pois são importantes precursores da vitamina A. Importante para a visão, especialmente para evitar o quê? A cegueira noturna, como a gente viu, e para a renovação das células da pele. A cor da pele humana, além de depender do pigmento melanina e da disposição dos vasos sanguíneos, depende também do caroteno que fica acumulado no tecido subcutâneo. Por isso que a vitamina A ela é uma vitamina lipossolúvel, lembrando disso. Os triglicerídeos são representados por gorduras e óleos. Eles são formados pela reunião de 3 moléculas de ácido graxo, com glicerol e um álcool. Olha o OH que vocês vão aprender aqui, que é importante para a definição do grupo álcool, né? Nessa união, há saída de água, síntese por desidratação. A gente pode ver quando forma um triglicerídeo, sai molécula de água por cada ácido graxo que vai se juntando ao glicerol. A decomposição é feita por hidrólise, caso em que há uma entrada, ou o inverso, há uma entrada de água e a separação do glicerol e dos ácidos graxos.
Os óleos são encontrados principalmente em plantas, como é o caso dos óleos de algodão, de amendoim, de milho, de arroz e de soja. E também podem ser encontrados nos animais, como é o caso do óleo de fígado de bacalhau. As gorduras ocorrem nos animais e ficam armazenadas principalmente em células adiposas. Nos mamíferos, essas células participam da formação do tecido adiposo, bem desenvolvido, localizado sobre a pele. Esse tecido atua como reserva de energia e como proteção contra a perda de calor, pois é um isolante térmico. Os triglicerídeos constituem a forma de reserva de energia mais eficiente nos seres vivos. 1 grama de triglicerídeo fornece aproximadamente o dobro de energia que 1 grama de carboidrato. Além disso, os triglicerídeos constituem uma forma de armazenamento de ácido graxo, substâncias que participam de importantes processos metabólicos. Os ácidos graxos são classificados em saturados e insaturados. As moléculas de ácido graxo saturados formam a maior parte da gordura animal. As moléculas de ácido graxo insaturados ocorrem nos óleos presentes em plantas, como o glicerol, o milho e a canola, e em certos peixes, como o salmão e bacalhau. A gente tem aqui um exemplo de ácido saturado e insaturado, quando tem presente uma ligação dupla, e aí que induz essa inclinação. Quando é poliinsaturado, é que naquele ácido graxo tem mais de uma ligação dupla. No caso do ser humano, uma dieta rica em ácido graxo saturado pode contribuir para a ocorrência de doenças cardiovasculares, como aterosclerose. Na aterosclerose, ocorre perda da elasticidade da parede dos vasos sanguíneos. Os ácidos sanguíneos são essenciais, pois não são sintetizados pelo organismo. Alguns ácidos graxos são essenciais, pois não são sintetizados pelo organismo, devendo ser obtidos diretamente da dieta. Para a espécie humana, por exemplo, são considerados essenciais os ácidos graxos insaturados chamados linoleico, pertencente à família ômega 6, ou linolênico, pertencente à família do ômega 3. Vocês já viram a nossa avó falando que come peixe para aumentar o ômega 3. Essas substâncias são encontradas principalmente em óleos de milho, glicerol, gergelim, linhaça, canola, soja e oliva. O ômega 3 também é encontrado em peixes marinhos e águas frias. Só por curiosidade, a denominação que a gente dá para ômega 3 daquele triglicerídeo ômega 3 é por isso. Ó. O último carbono do lado ácido graxo começa a contar. 1, 2, 3. Quando tem a primeira ligação dupla, que ele é insaturado, a gente conta a família. Então, ômega 3 vem daqui. Esse 5 é o número de ligações duplas. 1, 2, 3, 4, 5. E esse 20 é o número de carbonos. Os fosfolipídios são formados por 2 moléculas de ácido graxo e uma molécula contendo fosfato ligada a uma molécula de glicerol. A gente tem o grupo polar, e ele é formado por fosfato, glicerol e as caudas hidrofóbicas de ácido graxo. A membrana plasmática está presente em todas as células e são formadas basicamente por 2 camadas de fosfolipídios com proteínas imersas nessas camadas. Por isso, são chamadas de membranas lipoproteicas. Uma molécula apresenta a afinidade pela água e a outra não. Uma parte da molécula apresenta afinidade pela água e a outra não. Diz que essas moléculas são formadas por cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. Devido a essa propriedade, quando essas moléculas estão completamente envoltas por água,
elas se dispõem naturalmente em duas camadas, ficando com a parte hidrofílica da molécula em contato com a água e a hidrofóbica de uma camada em contato com a parte hidrofóbica de outra. A formação de membranas em duas camadas de fosfolipídios e assim dispostas é, portanto, um processo espontâneo. Além disso, essas bicamadas de fosfolipídios, quando em água, em contato com água, tendem a se unir por suas extremidades, formando compartimentos fechados. Só assim as partes hidrofóbicas tendem a ter o máximo de afastamento em relação às moléculas de água. Essa estrutura de vesícula fechada é muito estável. Por isso que, por qualquer motivo, quando essas membranas são rompidas, elas tendem a se unir novamente. Isso explica o grande poder de recuperação das membranas celulares. Essa bicamada de fosfolipídio apresenta essa característica favorável para as membranas celulares, que ela é fluida, permitindo o movimento das moléculas no plano da membrana. Os cerídeos são representados pelas ceras. As ceras hipermealizam a superfície das folhas, frutos e pétalas, reduzindo dessa forma a evaporação. Servem, portanto, como um mecanismo para evitar a perda de água em plantas. As abelhas são exemplos de animais que produzem cera, com a qual constroem suas colmeias. Os esteroides formam um grupo particular de lipídios relativamente complexo. O esteroide mais abundante dos tecidos animais é o colesterol, que é naturalmente produzido em nosso fígado. Olha a semelhança entre os dois. Esteroide e colesterol. O colesterol participa da composição química de membranas celulares das células animais e é precursor do hormônio sexual masculino, testosterona, e do hormônio sexual feminino, estrógeno, dos sais biliares e da vitamina D. Além disso, além do colesterol que o nosso corpo produz, ingerimos essa substância em alimentos de origem animal. No sangue humano, o colesterol pode ser transportado associado a lipoproteínas, proteínas ligadas a lipídios, que podem ser de baixa densidade, identificadas pela sigla LDL, ou mal colesterol, ou alta densidade, identificada por HDL, ou bom colesterol. O LDL transporta o colesterol do fígado para as células de diferentes tecidos, onde o colesterol é empregado principalmente no reparo de membranas celulares. Quando em excesso, no entanto, as LDLs acumulam-se nas paredes das artérias e sofrem oxidação. Isso provoca uma resposta inflamatória, que acaba por levar à formação de uma placa com depósitos de gordura, recobertos por cálcio. Em uma tentativa do corpo de isolar essa área afetada, isso causa o endurecimento da artéria, falando-se em aterosclerose. A placa formada chama-se a placa de aterosclerose e tem várias outras causas, sendo o excesso de LDL apenas uma delas. Esses ateromas podem causar também um entupimento das artérias, reduzindo ou impedindo o fluxo de sangue. Isso causa isquemia nos tecidos irrigados pela artéria e as consequências podem ser graves. Por exemplo, se o ateroma bloquear completamente a passagem do sangue nas artérias do coração, a pessoa pode ter um infarto do miocárdio, popularmente chamado de ataque cardíaco. Por isso, o LDL é chamado de mau colesterol. Já o HDL chama-se de bom colesterol. Une-se ao colesterol em excesso no sangue, transportando-se para o fígado, onde é degradado e excretado sob a forma de sais biliares. O esquema representado compara a artéria obstruída a uma artéria livre de ateromas, onde tem muito glóbulo vermelho circulando para dar oxigenação para os nossos tecidos. E note que a denominação de mau e bom colesterol não se refere ao papel desempenhado pelas lipoproteínas,
Quer dizer, refere-se ao papel desempenhado pelas lipoproteínas, já que a molécula de colesterol é a mesma nos dois casos. O ácido graxo insaturado colabora reduzindo o mau colesterol e prevenindo doenças circulatórias. Os saturados produzem um efeito contrário. Plantas e fungos não têm colesterol, mas apresentam outros esteroides. Vamos aos exercícios? Esse é um poema de Luiz Vaz de Camões. Vou citá-lo para vocês. E foi que, de doença crua e feia, a mais que eu nunca vi, desampararam muitos a vida e em terra estranha e alheia. Os ossos para sempre sepultaram. Quem haverá que, sem ver, o creme? Tão disformemente ali lincharam as gengivas na boca que crescia a carne e justamente apodrecia. É correto afirmar que Camões, nesse trecho, descreveu sintomas de peste bubônica, zoonose transmitidas por ratos que isolou populações europeias e asiáticas do século XIV, propagadas pelas viagens comerciais. A peste bubônica é causada por uma bactéria presente na pulga dos ratos que estavam nos ratos. Ela não tem uma característica específica relacionada à gengiva. Escorbuto. Sim, escorbuto a gente viu. Está relacionado a deficiência de vitamina C, doença comum em viagens ultramarinas europeias do século XV, do século XVI, das grandes navegações, como a de Vasco da Gama, na busca das Índias. Malária, doença de ampla ocorrência em viagens de exploradores para a África e América do século XV e XVI. Malária é causada por um protozoário e ela causa muita febre, tem problemas relacionados aos glóbulos vermelhos, mas não tem a ver com gengiva. Varíola, doença viral disseminada no Velho Mundo e trazida pelos navegantes do século XV e XVI em colônias, onde disseminou populações nativas. Varíola ela causa parece catapora, sabe? Mas não tem nada relacionado às grandes navegações e à gengiva. Leishmaniose, parasitose transmitida por mosquito e contraída pelos primeiros exploradores da Amazônia e dos Andes durante o século XVI. A leishmaniose também não tem nada a ver com a gengiva. Por isso, então, a resposta é a letra B. Os adubos inorgânicos industrializados, conhecidos pela sigla NPK, contêm 6 de 3 elementos químicos: nitrogênio, fósforo e potássio. Todas as alternativas indicam as principais razões para as quais esses elementos são indispensáveis à vida de uma planta. Nitrogênio, ele é constituinte do ácido nucleico? Sim, lembrando, o ácido nucleico ele é formado por um fosfato, por um açúcar e por uma base nitrogenada. Então, tem nitrogênio. Proteínas são formadas por aminoácidos. O grupo amina tem nitrogênio. Vocês vão ver posteriormente no curso de biologia. Mas, por enquanto, está certo. Se vocês ainda têm dúvida, vamos continuar. Vocês não sabem da proteína, então vamos. Fósforo é constituinte do ácido nucleico e proteína é constituinte do ácido nucleico. Proteína não é constituinte, mas se vocês não sabem, vou continuar. Potássio é constituinte do ácido nucleico? Dos glicídios? Das proteínas? Não, né? Então a letra A está errada. Letra B. Nitrogênio atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular. Não falei nada disso. Quem atua no equilíbrio osmótico é o sódio, o cloro. Permeabilidade celular também não. Fósforo é constituinte dos ácidos nucleicos. Positivo. Potássio atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular, mas deu esse errinho por conta do nitrogênio. Letra C. É constituinte de ácido nucleico e proteína? Sim. Fósforo é constituinte do ácido nucleico? Sim. Potássio atua no equilíbrio osmótico na permeabilidade celular? Sim.
Nitrogênio é constituído dos ácidos nucleicos glicídios de proteínas glicídios? Não, né? Fósforo atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular? Não, fósforo é no ácido nucleico. Potássio, constituinte de proteínas? Não, está errado. Letra E é constituinte de glicídio e fósforo. O nitrogênio é constituinte de glicídio, gente? Não, né? Fósforo é constituinte de ácido nucleico. Proteína, não, mas ácido nucleico, sim. Potássio atua no equilíbrio osmótico e permeabilidade celular? Mas a resposta, então, é a letra C. O nitrogênio é, sim, constituinte de ácido nucleico e proteína, e o fósforo é constituinte dos ácidos nucleicos e o potássio atua no equilíbrio osmótico da unidade celular. É uma matéria difícil. Se vocês quiserem, eu posso tirar dúvida, é só me mandar mensagem. Eu queria mostrar uma musiquinha para vocês. Quando sinto a falta de alguma vitamina, percebo quase todas agem como coenzimas. Precisamos em pequenas doses, nem a menos, nem a mais. A sua ausência é chamada de avitaminose, hipervitaminose. Quando estão em altas doses, é preciso prestar atenção quanto à diluição. Vitaminas B e C também são as hidrossolúveis. Yeah, yeah. Para o escorbuto, vitamina C, ácido é o fruto que contém, aumenta a resistência corporal, melhora a imunidade. Para um bom funcionamento do sistema muscular e do nervoso a comandar, legumes, carne, fígado, verdura, vitaminas B ou vitaminas B e C também são as hidrossolúveis. Vitaminas K, E, D e A, queda são as lipossolúveis. Escuta o som da equipe Bio cantando black aí pra você. Contra hemorragia como a fígado e verdura, a vitamina K o nosso sangue coagula, e contra a esterilidade, a vitamina E. A vitamina D previne o raquitismo, osteoporose, regula o cálcio, fígado, gemado, óleo de peixe, o caroteno da vitamina A. Cegueira vai evitar. Vitaminas B e C também são as hidrossolúveis. Contra o escorbuto, vitamina C é hidrossolúvel como a B, que forma uma enorme família. Um sexo B tem B1, B2, B3, B5 e B6. Tem a vitamina H, temos a B9 e a B12 também, solúveis. Rapa um papa um
Valeu, gente. É isso aí.